Fala, nação santista, como é que vocês estão? Meu nome é Marcos Vinícius Arruda e esse é o meu canal aqui no YouTube. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal para fazermos a análise pré-jogo entre Santos e São Paulo, que acontece hoje às 8h30 da noite na Vila Belmiro pela 24ª rodada do Brasileirão 2025 e mais um jogo muito importante, né, que uma vitória importa muito para o Santos, né? Até já falando aqui dessa questão da tabela, da classificação, o Santos está com 23 pontos, apenas um ponto acima da zona de rebaixamento. A zona de rebaixamento é aberta pelo Vitória, que está na 17ª posição, com 22, um ponto a menos do que o Santos. Vale lembrar que o Vitória já jogou nessa rodada e foi derrotado. Então, se o Santos ganha do São Paulo hoje, o Santos dá um salto na tabela, consegue abrir uma distância melhor, uma distância mais favorável, mais confortável com relação à zona de rebaixamento. Né? Infelizmente hoje não vamos poder contar com o Neymar. Neymar está lesionado, não vai poder jogar, por isso não vai entrar em campo, né? Isso é um ponto negativo que a gente tem para falar aqui, mas depende de tudo, né? O Santos precisa ganhar esse jogo, independente de estar jogando com o Neymar ou não, de ter o Neymar à disposição ou não, é um jogo que importa muito para o Santos, né? Esse é o terceiro jogo que estamos sendo no comando do Juan Pablo Vojvoda, né? Os dois primeiros jogos foram dois empates, mas que o Santos poderia ter tido vitórias nesses dois jogos, né? Contra o Fluminense e contra o Atlético Mineiro. O Santos empatou esses dois jogos, mas fez bons jogos, foram jogos de qualidade, né? Que o Santos poderia ter ganhado esses jogos. Então, né, que seja assim hoje contra o São Paulo, que a vitória venha hoje contra o São Paulo num clássico. Então, né, uma vitória num clássico eleva ainda mais a moral, né, dá ainda mais ânimo, mais força de vontade, né? Então, por isso que uma vitória conta muito, né? Não só pela questão da tabela de classificação, mas pela questão de moral, de dar mais ânimo, de dar mais força de vontade. Uma vitória já faz com que isso aconteça. Num clássico, então, é mais importante ainda. Até passando pelos jogos dessa rodada, já tivemos nessa rodada Vitória 0, Fluminense 1, Botafogo 1, Atlético Mineiro 0, Ceará 1, Bahia 1, o Palmeiras ganhou do Fortaleza de 4-1, goleou o Fortaleza por 4-1 e, né, para complementar essa rodada, teremos hoje ainda Mirassol e Juventude às 4 horas, Flamengo e Vasco hoje às 5h30, né? Esse jogo não interessa tanto, mas Mirassol e Juventude acaba de uma certa forma interessante porque o Juventude está na zona de rebaixamento com 21 pontos, 2 pontos a menos do que o Santos. Então, né, se o Mirassol ganhar do Juventude, é claro que acaba ajudando o Santos de uma certa forma. Mas depende de tudo, o que vale é o Santos fazer a parte dele, né? Enfim, depende de qualquer coisa. Além desses jogos, também teremos Inter e Grêmio às 5h30, Flamengo e Vasco vai ser às 5h30, Inter e Grêmio às 5h30, às 5h30 também Sport e Corinthians, e mais tarde Santos e São Paulo às 8h30, e às 8h30 também, hoje, Cruzeiro e Bragantino, são esses os jogos dessa rodada. Vale lembrar que o Santos teve uma semana inteira só de treinos, enquanto o São Paulo entrou em campo. O São Paulo está nas quartas de final da Libertadores e já jogou o primeiro jogo das quartas de final contra a LDU fora de casa, lá no Equador, e acabou sendo derrotado por 2-0. Né, então, e vai ter esse jogo de volta agora nessa semana, nessa quinta-feira, dia 25, no Morumbi, né, é o jogo de volta. Então, São Paulo muito provavelmente vai entrar com uma equipe alternativa. Isso também é um ponto que pode, né, o Santos usar um pouco ao seu favor também. Isso é um ponto que o Santos também pode usar para poder se aproveitar nessa situação. Enfim, é isso que a gente tem para falar aqui. Né? Com isso, provável escalação do Santos hoje para enfrentar o São Paulo é Gabriel Brazão, Mike, Adonis Frias, Luan Pérez e Escobar, João Schmidt, Zé Rafael, Vitor Hugo e Roleiser, e Guilherme e Lautaro Dias. Então é esse o provável time do Santos hoje para enfrentar o São Paulo. Não teremos Neymar, infelizmente, mas depende de tudo,
né? Eu acho que o Santos tem condição de ganhar do São Paulo, sim. Eu acho que o Santos tem condição de fazer um bom jogo, se impor, né? Aliás, né, tem que se impor, vai estar jogando em casa na Vila Belmiro, provavelmente a Vila Belmiro vai estar lotada para esse clássico. Então vocês têm que usar esse fator também para poder fazer um bom jogo, né? Aproveitar que vai estar jogando em casa, com o apoio da torcida que provavelmente vai lotar o estádio para se impor diante do São Paulo, fazer um bom jogo e conseguir essa vitória, conseguir esses 3 pontos que são muito importantes, né? Para quem sabe, né, dar um salto aí na tabela de classificação, né, até visando os jogos, né? O Flamengo vai jogar com o Vasco. O Flamengo vai jogar com o Vasco, esse jogo também interessa para o Santos, né? Eu falei que não interessa tanto, mas interessa sim porque o Vasco está uma posição acima do Santos, com 23 pontos, a mesma quantidade de pontos que o Santos tem. O Vasco só fica na frente porque o saldo de gols do Vasco é melhor do que o do Santos. No caso, é muito melhor. O Vasco tem -1 de saldo de gols, o Santos tem -11, até mesmo pela questão, né, pela goleada que o Vasco aplicou no Santos. Então, né, por isso o Vasco fica na frente do Santos também, por essa questão do saldo de gols. Se o Flamengo ganhar do Vasco, o que é uma situação provável, né, o Flamengo está na parte de cima da tabela brigando pelo título. O Flamengo é o líder com 50 pontos. Então o Flamengo é o líder com 50, um ponto a menos do que um ponto a mais. Desculpa, falei errado, corrigindo, um ponto a mais do que o Palmeiras, que tem 49. E o Palmeiras já jogou, né? Então o Flamengo vai continuar sendo líder independente de qualquer coisa. Ou não, peraí, porque o Cruzeiro tem 47. Se o Cruzeiro ganhar do Bragantino, o Cruzeiro vai para 50 também. Aí o Cruzeiro e o Flamengo ficariam com a mesma quantidade de pontos, 50 a 50, né? No caso, se o Flamengo for derrotado pelo Vasco. Independente, eu acho que seja muito difícil do Flamengo perder. Mas enfim, se ficar 50 a 50, o Cruzeiro continuaria atrás, porque o Flamengo tem 37 de saldo de gols e o Cruzeiro tem 21. Então, tem que tirar 16 de diferença. Então, é muito difícil disso acontecer. Então, independente de tudo, o Flamengo muito provavelmente vai terminar essa rodada como líder, independente de qualquer coisa. Né? Mas é claro que o Flamengo vai querer manter essa liderança na pontuação, não no saldo de gols, mas na pontuação. Se o Flamengo já empatar, né, o Flamengo vai fazer um ponto, vai para 51, o Flamengo vai continuar líder independente de qualquer coisa. Mas, né, claro que o Flamengo vai querer uma vitória. E é muito provável que o Flamengo consiga uma vitória diante do Vasco. Então, o Santos pode roubar uma posição do Vasco também. Porque aí o Vasco continuaria com 23, o Santos viria para 26 pontos e passaria o Atlético Mineiro, que o Atlético Mineiro já jogou, e passaria o Inter. Porque o Inter ainda vai jogar contra o Grêmio. O Inter ainda vai jogar contra o Grêmio. Ah, e o Inter ainda tá atrás. Não, é que o Inter tá na frente do Santos. O Inter tem 27, o Santos iria para 26. Então o Santos poderia passar, no caso, o Grêmio, não o Inter. Fiz confusão aqui, acabei confundindo. Então, supondo que o Grêmio empate com o Inter, o Grêmio iria para 26 pontos. O Grêmio tem 6 vitórias. O Santos tem a mesma quantidade de vitórias, 6 também. O Santos iria para 7 vitórias com 26 pontos. E o Grêmio iria ficar com 26 e ia continuar com 6 vitórias. Então o Santos acabaria passando o Grêmio e passaria o Atlético Mineiro também. Iria da 16ª para a 13ª posição. Né? E se o Grêmio perder do Inter também, é uma situação que também vai ajudar. De qualquer forma, né, o Inter ficaria na frente do Santos, depende de qualquer coisa. Mas o Santos pode passar tanto o Vasco quanto o Grêmio quanto o Atlético. Pode subir 3 posições na tabela. Então por isso que uma vitória importa muito também. Então é isso, né? Que o Santos consiga uma vitória diante do São Paulo, se imponha, faça um bom jogo para conseguir essa vitória que é muito importante e a gente poder, né, parar de ficar se preocupando tanto com a questão de zona de rebaixamento e mirar coisas maiores na tabela de classificação. É isso, resumidamente. Então, independente de tudo, gente, né, que a gente consiga uma vitória diante do São Paulo. É isso. Então, muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final. Eu espero que tenham gostado e já deixa seu like, se inscreve no canal,
ativa o sininho para que assim você não perca nenhuma notificação de vídeo novo e sempre se mantenha informado sobre o Santos, e também fala desse canal para todo o Santista que você conhece, para que ele também possa se inscrever e se manter informado sobre o Santos, porque fazendo isso, você vai estar me ajudando muito na divulgação dos vídeos do canal. Não custa, é de graça, você não paga nada, então faz para poder me ajudar, para me dar aquela força, aquela moral que é sempre muito bem-vinda. E também me segue no Instagram, como eu sempre faço, deixo o link do meu Instagram aqui embaixo na descrição do vídeo para você poder me seguir. Vai lá e me segue. Agora eu vou ficando por aqui, só que logo mais eu volto com mais vídeos e conteúdos Santos para vocês. Então é isso, gente. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.